Doutor Paulo já está aqui. E daí, a gente ficou, né, doutor? De falar os 3 temperos mais que não podem faltar nas nossas receitas. Tudo bem, querido? Os 3 melhores temperos. Será que é possível isso, doutor? Eu acho que não. Não, né? Primeiro porque os temperos têm características diferentes. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E o tempero é uma forma da gente melhorar o paladar da comida, porque, por exemplo, a gente não falou aqui de pimenta. A pimenta é um tempero, é uma erva condimentar que é muito usado na América Central. Sim. E as condições lá só permitem comer pimenta. A pimenta se espalhou pelo mundo por influência dos espanhóis, dos portugueses, e é um excelente alimento. Mas tem muita gente que tem problemas de consumir pimenta. Porque arde, porque faz chorar, porque causa outros efeitos colaterais. Bom, eu acho que é um alimento excepcional, tanto do ponto de vista nutricional como valor medicinal. Se a gente fosse elencar, o melhor seria dizer assim, o que é mais fácil, o que é mais acessível, que a gente pode consumir todo dia sem problemas. Então, eu poderia listar. Se a gente tem acesso a salsinha e cebolinha, que é uma influência muito forte da culinária portuguesa, na região mais ao sul do Brasil, a gente deve usar isso todo dia e principalmente usar fresco. Alho e cebola são 2 temperos interessantes que a gente frita. E é um erro, a gente não deveria fritar exatamente porque quando você frita, se aquece demais, você perde várias propriedades. Claro que fica mais gostoso uma cebola frita. Um alho frito é uma delícia, gosto muito, mas a gente deveria fritar menos, se possível não fritar. São excelentes opções e a gente consome todo dia. Alho e cebola para consumir todo dia, salsinha e cebolinha fresco. E eu vou acrescentar, para as nossas condições, para a chance da gente ter quase todo dia, eu diria que o basílico, que é aquele manjericão italiano, e o alecrim. Por quê? Porque alecrim também são 2 alimentos, 2 condimentos, melhor dizendo, que são excelentes. O alecrim, do ponto de vista da circulação, do ponto de vista da proteção contra determinadas infecções bacterianas que às vezes a gente tem. E o basílico é fantástico. Esse fim de semana que a gente teve alguns parentes em casa, a gente acabou exagerando na dose da bebida. Cerveja e outras coisas tantas. Mas como tinha muito basílico, nós comemos muito pesto, eu percebi, todas as pessoas que comeram não tiveram ressaca. Olha que coisa fantástica. E o que tem no molho pesto? Primeiro tem muito manjericão, que é o basílico, tem alho, tem azeite de oliva, que você acabou de fazer uma matéria mostrando as virtudes, que eu endosso integralmente, e um pouco de sal. Quando você tem esse tempero pesto, você pode pôr no macarrão, no arroz, na torta, na salada, em tudo. Doutor, então não são 3 os melhores temperos, são 5. 5, assim, no mínimo 5. Não digo que são os melhores, porque todos têm várias características, igual o doutor Paulo falou, mas são os 5 que, se a gente puder fazer uso todo dia, faz bem para a saúde. Com certeza. Então vamos lá. Alho, faz bem para quê? O alho para circulação, para baixar o colesterol ruim e aumentar o bom. Como um antiviral, excelente, como um auxiliar na redução de pressão arterial, para quem tem problema de pressão arterial. Cebola? Cebola tem substâncias benéficas que fortificam o sistema imunológico, que melhoram, por exemplo, uma coisa que, por exemplo, você tem uso frequente, que é a voz, ela dá um fortalecimento, ela melhora a lubrificação das cordas vocais e tem uma ação também a nível de fígado, a nível de rim, estimulando a diurese, o que é bom. O cheiro verde, que é a salsinha e a cebolinha junto? Os 2 são ricos em vitaminas, todas as vitaminas que a gente pode pensar que são presentes, A, B, C, até D tem bastante, tem substâncias antioxidantes, tem ação, por ter substâncias antioxidantes também estimulam o nosso sistema imunológico, então a tua saúde vai agradecer. O manjericão italiano, que é o basílico? O manjericão tem atividade, como eu já disse anteriormente, além dessa ação antisséptica, ou seja, controla, evita que a gente tenha infecções, ele tem uma ação estimulante do fígado, como eu disse há pouco, no caso de a gente exagerar
na bebida, na comida, exatamente. Tem uma ação muito boa, protetora, é cicatrizante, indicado para mulheres que estão amamentando logo no começo da amamentação, que tem fissuras no bico do seio, rachaduras no pé. É um alimento espetacular. E o quinto, que é o alecrim. O alecrim que deveria vir em primeiro, mas além da sua ação estimulante, é uma ação de proteção. Assim, como a gente diz, a planta tem essa capacidade de eliminar ou ajudar o corpo a acabar com bactérias e fungos, então é fundamental, porque a gente está sempre ingerindo fungos e bactérias, e tem uma ação estimuladora tão interessante que tintura de alecrim ou o óleo de alecrim geralmente é um componente frequente em tinturas para o cabelo, até ajudando a evitar a perda de cabelo, que é a alopecia, e estimulando até para recuperar os fios que estão fracos. Então, 5 temperos aqui que o Dr. Paulo selecionou que a gente deve consumir com mais frequência, que faz bem para a nossa saúde. Alho, cebola, cheiro verde, manjericão italiano e o alecrim. Uma telespectadora ligou, como é que é o nome dela aqui, Elen? Perguntando, a Maria do Carmo, perguntando sobre o louro no feijão. Ela coloca todo dia. O louro... Excelente opção. Tá ficando um pouco difícil a gente conseguir louro, mas essa é uma receita antiga que o louro, só para ter uma ideia, louro significa laurus nobilis, quer dizer, o nome já tem a ver com essas propriedades. Essas são de melhorar o aspecto, o aroma do feijão. Tem uma coisa muito interessante. Como antigamente a gente punha algum produto de origem animal, principalmente porco, no feijão, a presença do louro era veja que coisa interessante, não só melhorar a digestão, porque toda vez que você come gordura animal, teu organismo trabalha mais lentamente, principalmente o estômago. Então você tem aquele peso no estômago, então o louro vai ajudar você a digerir gordura. Uma vez que você vai digerir gordura, você vai evitar que essa gordura seja assimilada. Portanto, você não vai ter elevação do seu colesterol ruim, porque gordura animal sempre tem o inconveniente de aumentar o seu colesterol ruim. O louro também tem uma outra ação termogênica, também vai ajudar, de uma certa forma, você evitar ganho de peso, portanto, no outro viés, ele vai ser um auxiliar para o emagrecimento. Também, se você fizer um chá do louro, você também vai ter redução da sua pressão arterial. Portanto, para os hipertensos, o consumo do louro deve ser estimulado. Receita antiga, às vezes a gente gostava, mas não sabia por quê. Louro é uma dessas plantas da Europa mais estudadas exatamente porque o uso praticamente anterior a gente aprender a escrever, o que é fantástico, né? Uma planta sendo usada há séculos e mostrando que ainda assim ela tem essas virtudes, é uma coisa muito interessante. Adorei nosso papo sobre os 5 melhores temperos para a nossa saúde: alho, cebola, cheiro verde, manjericão italiano e alecrim. E esses benefícios todos do louro aí, colocar no feijão fica gostoso, né, doutor? Obrigada, doutor Paulo.